Seja muito bem-vindo à leitura do livro Next Level, do Teófilo Hayashi. Hoje nós iremos dar início a essa leitura com a introdução do livro. Então vamos lá? O mundo está em constante mudança, as culturas ao longo da história também. A medicina avançou, novas reflexões foram levantadas, ao passo que outras foram postas de lado. A economia se transformou. A moda não só muda o tempo todo, como talvez seja uma das esferas mais efêmeras que existem em nossa sociedade. E no que diz respeito à arte em forma de música, com certeza ainda valorizamos sons antigos, às vezes até mais do que os atuais. Mas é inegável e inspiradora a presença de personalidades geniais e estilos inovadores na música contemporânea. O jeito de se fazer política e até nossas interações uns com os outros sofreram drásticas mudanças ao longo dos séculos. Enquanto escrevo isso, por exemplo, o Brasil passa por uma fase de luta para se reinventar politicamente em meio a escândalos e crises, o que nos impulsiona a uma série de reformas para garantir que os brasileiros sobrevivam a mais essa tormenta em nossa história. Um sinal claro da metamorfose social é que muitos dos que estão lendo essas palavras nunca conheceram um mundo sem terrorismo. Por outro lado, a minha geração presenciou o que o ataque de 11 de setembro de 2021 significou para a humanidade. Aquele terrorismo a céu aberto mudou a maneira como enxergamos o mundo e até como vivemos. Prova disso é a mudança significativa nos embarques em aviões, principalmente nos aeroportos americanos. Não só naquela época, mas ainda hoje, a segurança com raio-x e inspeções é extremamente rigorosa e tensa nos aeroportos dos Estados Unidos. Entretanto, o que mais choca não são as mudanças em si, mas a velocidade com que elas estão acontecendo, principalmente no agora, o que se reforça o fato de que se não estivermos dispostos a mudar sempre e nos engajar em um processo contínuo de transformação, ficaremos para trás. Imagino que todos nós já ouvimos inúmeras vezes que a única constante na vida é justamente a mudança. Isso porque o tempo todo o universo e os nossos ambientes estão em incessante metamorfose. As mudanças são inevitáveis, no entanto, o progresso é opcional. Ou seja, utilizar as temporadas de transições para o nosso próprio desenvolvimento sempre será algo que só acontecerá se optarmos por isso e formos intencionais nesse processo. Desde sempre, e especialmente agora, na era do avanço tecnológico e da informação, se você não está pronto para abraçar a mudança, você não estará pronto para liderar. Aquele que abraça a mudança diz sim ao avanço, diz sim ao desenvolvimento e diz sim ao próximo nível. Aceitar a mudança é ser proativo, é dar um passo para o teu próximo nível. Quanto antes entendemos isso, melhor será, pois uma coisa é certa: se não dermos o passo em direção à mudança, ela mesma fará isso por nós. Em outras palavras, o mundo que está em constante alteração irá nos forçar à sua própria metamorfose e nos obrigar, por consequência, a uma reação, seja ela consciente ou não. Ainda que teimemos em permanecer da mesma maneira, entretanto, quando isso acontece, nos tornamos desatualizados, estagnados e despreparados, o que é uma pena, pois o nosso próprio processo de transformação, em todos os sentidos, inclui um next level de metanoia, ou seja, de mudança de mentalidade, exatamente como Paulo diz em Romanos 12:2. Apesar disso, vale lembrar que sobre qualquer circunstância, a mudança costuma ser difícil. Muitos desistem de mudar antes mesmo de tentar executar algo diferente, apenas por fazerem a conta errada em suas cabeças. Quando o que está em discussão é o abraço à mudança, nós seres humanos tendemos a sempre superestimar aquilo de que precisamos abrir mão e subestimar o que ganharemos com o resultado da mudança. Por isso, mudanças sempre acontecem de duas maneiras: quando as pessoas têm de mudar devido a uma circunstância extrema que as coloca contra a parede,
ou quando elas querem muito mudar, uma vez que o nível de insatisfação é muito maior do que o nível de medo do novo que tem dentro de si. Entretanto, ainda que tenham mais razões para mudar do que para não fazer isso, é importante entender também que nem tudo na vida deve mudar. Quando falamos sobre o nosso andar espiritual e os princípios pelos quais Jesus Cristo nos ensinou a viver, o que nunca deve mudar, mas o como deve sempre ser atualizado de acordo com os dias na quais vivemos. Em outras palavras, como dizem os experts em liderança, para que um objetivo seja alcançado, temos que aprender a namorar os métodos e casar com a missão. O meu objetivo com esse livro, portanto, é bem simples: ajudá-lo a querer a mudança. É focar na excelência de Cristo e nas maravilhas do reino dos céus e olhar tudo o que está ao nosso dispor, uma vez que estamos no centro da perfeita vontade dele. Contudo, é necessário entender sempre que para experimentarmos isso, teremos que dizer sim a uma nova mentalidade e a mudanças que nos impulsionarão ao next level. Por essa razão, não quero focar em o que seria esse próximo nível, e sim no porquê e no como você deve ir para o próximo nível, já que esse nível é relativo e varia para cada um de nós, uma vez que somos seres humanos com chamados diferentes e múltiplos. Dentro disso, é imprescindível que ao longo da nossa caminhada cristã tenhamos como pano de fundo algo básico na natureza do Evangelho. A proposta de Jesus é: eu o aceito como você está, mas o amo demais para deixar que permaneça assim. Venha comigo, pois quero conduzi-lo ao próximo nível. Todas as pessoas que foram verdadeiramente usadas por Deus, mesmo aquelas que sequer soubemos da existência, tinham algo em comum. Todos, sem exceção, se deixaram transformar. Isso porque é impossível caminhar com Jesus e continuar com as velharias dentro de si. Ele sempre tem algo novo, mas à medida que recebemos o novo, o velho automaticamente precisa sair. Esse processo de troca, ao contrário do que se pensa, não é um fardo, mas um reconhecimento de que existe algo superior àquilo que estamos agarrados. E quando finalmente entendermos isso, damos as boas-vindas a uma evolução em nós. Ao longo das Escrituras, lemos muitas histórias de pessoas que vivenciaram uma mudança de mente tal que transformou toda a sua vida. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus no poço de Jacó. João 4, verso 1 ao 30. Ela se depara com o Senhor do jeito que estava. Porém, depois de um simples e poderoso diálogo, os que conhecem essa história sabem que, obviamente, ela não permaneceu como estava no início do encontro. Essa mulher teve mais do que a sua vergonha exposta ou as suas dúvidas sanadas acerca do lugar correto para adorar a Deus. Ela foi transformada. Após o encontro com Jesus, a mente da samaritana foi tão profundamente remodelada que, ao sair dali, foi até a cidade e contou ao seu povo a respeito do Messias, e muitos creram. Da mesma maneira, Pedro, um simples pescador, tornou-se um grande líder e um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Aquele a quem Deus revelara a verdade de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Em seguida, rejeita a ideia de que Jesus tivesse que morrer e foi duramente repreendido pelo Senhor. Versículos 22 e 23. No entanto, Pedro permaneceu andando com Jesus, aprendendo do seu mestre amado e sendo transformado pela presença dele. Chegou a Jesus tal qual uma pedra bruta. É possível acompanhar de perto suas atitudes impulsivas, paixões humanas e também suas boas intenções, apesar das deficiências. Entretanto, independentemente disso, o Pedro que foi martirizado não era o mesmo homem que largou as redes para seguir Jesus de Nazaré. O pescador tornou-se um diamante precioso nas mãos de seu Senhor. Quando chamou Pedro para segui-lo, Jesus o recebeu do jeito que estava. Mas, durante sua caminhada com o Mestre, uma grande transformação aconteceu. O apóstolo impetuoso, que resolvia tudo pela espada, já não era o mesmo. Seu coração foi radicalmente transformado ao longo de sua caminhada com Jesus, que, ao enfrentar a morte, não se considerou digno de morrer da mesma forma que seu mestre, reivindicando que a sua crucificação fosse feita de cabeça para baixo.
A caminho de Damasco, Paulo se converteu de assassino no maior pregador e apóstolo que já existiu. Ele foi surpreendido por uma tão forte luz que o fez cair do cavalo e foi encontrado em um estado completamente oposto ao que um dia haveria de se tornar. A missão em que se achava não era de propagador do evangelho de Jesus, mas estava incumbido de matar todos os que diziam seguidores de Cristo. A transformação de um assassino que mais tarde se torna um mártir cristão só pode ser levada em conta quando observamos sua trajetória atrelada a um estilo de vida que o levava de glória em glória. Apesar de sua evolução, sabemos dos sacrifícios e até do alto preço que Paulo teve que pagar por sua fé. Porém, é notório, na narrativa de sua vida, uma escalada constante rumo ao ideal de Deus. Basta um encontro com Jesus para sermos transformados para sempre. Desde o início foi assim e até hoje Jesus continua transformando vidas. Em certos momentos ele fará isso instantaneamente, em outros nos levará graciosamente por um processo. Seja como for, é essa transformação que nos possibilitará adentrar os próximos níveis aos quais Deus quer nos levar. Assim como fez a tantos heróis da fé, a mulher samaritana, Pedro, Paulo e tantos outros. Ainda hoje, esse mesmo Deus nos estende a mão, nos envolve em seus laços de amor e verdade e nos conduz a um novo e mais alto patamar. O termo patamar é o que na língua inglesa chamamos de next level. A tradução literal é o próximo nível. Na maior parte das vezes, essa expressão coloquial é usada como um adjetivo, que se refere a algo acima do normal ou que é além do estado anterior, um patamar ainda não alcançado. Next level pode ser usado tanto para descrever o avanço da vida espiritual como uma performance, uma obra de arte ou até mesmo uma coisa tão banal como um tênis que seja de sua preferência. Por mais que next level seja uma simples gíria, pode também ser usada para indicar um estado espiritual no qual o próprio Espírito Santo nos convida a adentrar. E esse estado é justamente viver um estilo de vida next level, ou seja, indo de glória em glória, sempre em busca do melhor de Deus e nunca se acomodando com nada que não seja seu perfeito propósito e destino para nós. Nessa jornada espiritual, a cada temporada você precisará enfrentar um obstáculo e não será o mesmo da fase anterior. Cada level tem os seus próprios inimigos, desafios, batalhas, mas também suas vitórias específicas e territórios inexplorados, o que automaticamente demandará uma nova autoridade. Tudo é fresco, não mais as coisas velhas. Ele tem coisas novas para nós, não o mesmo nível, mas um next level. E para que isso aconteça, novas mentalidades e mudanças devem ser utilizados como chaves para destravar esses novos territórios. E a respeito dessas mentalidades e mudanças especificamente que discorreremos nas páginas seguintes. Por isso, peça ao Espírito Santo que abra sua mente, o seu coração, para receber o novo de Deus, porque uma coisa é fato, o novo existe e se chama Next Level.